uma fala que viralizou minha, que eu digo que a felicidade é biologicamente impossível, né? E ela é biologicamente impossível porque o cérebro não... O cérebro foi estruturado... o Wesley gosta muito de falar disso, né? O cérebro foi modelado num ambiente que não existe mais, certo? Então ele criou um ambiente para reduzir essa pressão ambiental, mas criou pressões que não existiam anteriormente. Então, de uma certa forma, esse design do sistema nervoso central faz com que a gente desensibilize, inclusive, para as coisas boas, né? Então, se você tiver imerso em coisas que em algum momento foram agradáveis, e lá para frente elas vão se tornar desinteressantes. Por quê? Porque a plasticidade do cérebro vai entender que aquele conjunto de elementos que em algum momento foi interessante, agora não consegue mais atingir ou mobilizar ou ativar os neurônios da mesma maneira, certo? Então o nosso cérebro nos impele, de certa maneira, a buscar novas coisas, né? Ou, se vocês preferirem, nos impele a insatisfação. Né? Então, somos seres insatisfeitos. Por natureza. Eu não gosto por natureza. Essa frase eu li assim. Por causa da nossa estrutura neuroquímica. Estrutura neuroquímica é parte da nossa natureza, por causa da seleção natural. Né? Na minha vivência, assim, que eu tenho, pelo menos, eu vejo que muita das coisas que a gente quer conquistar, a motivação é a conquista e não ter aquela coisa no fim das contas, né? Então, por exemplo, a gente quer ter dinheiro para ter uma mansão e uma Ferrari, por exemplo. Quando tu tem dinheiro para isso, às vezes tu nem quer mais ter a mansão e a Ferrari. E se tem a mansão e a Ferrari, às vezes, que legal, você tem. Sim. Por isso que as coisas do dinheiro vão muito mais para ostentação do que para experiência. Que pelo prazer, né? A gente quer ter uma Ferrari muitas vezes. Pô, você dá uma volta na Ferrari, mas você dá uma volta, sei lá, num Corsa. Vai fazer a mesma coisa. Você... Mas chegar numa Ferrari, chegar num Corsa em algum lugar faz toda a diferença. Sim. Né? Então você vê que tem um outro elemento de valor aí que é importante, né? A gente não está buscando a Ferrari, a gente está buscando uma experiência, né? E essa experiência pode ser uma experiência com o carro, dirigir uma Ferrari, que carro maravilhoso. Que normalmente não é, né? Porque o objetivo. Tu ia alugar esse negócio que tem pra, eu acho, né? Tem, né? Senão você alugava uma Ferrari pra dar uma volta. Gramado tem. Se fosse uma experiência tão Quero assim, andar. você ia ter de um autódromo aí, os numa caras pista, alugando, né? alugando Ali, Ferrari pra você nos dar uma ingleses. volta. Então eu acho que a gente tem que entender que boa parte das nossas motivações são sociais, porque nós somos estruturas de uma rede. Né? Então eu não quero trabalhar para ter uma Ferrari. Eu quero trabalhar, porque que nem a gente falou, trabalhar para ter uma Ferrari, se a experiência de andar de carro fosse uma experiência tão prazerosa assim, eu ia ter várias pessoas alugando o carro, ia ter um mercado o gigantesco. serviço, né? Então, o que acontece? A gente quer uma experiência para poder ostentar. Não que você não possa alugar uma Ferrari para ostentar. Você pode também, né? Até eu acho que é mais racional, né? Parando pra pensar aqui. Parando agora aqui, tu aluga uma Ferrari, vai, sai pra dar. E tal. Banca o cara, come alguém, devolve a Ferrari e acabou o problema. Tá feito, né? Tá feito. Parando pra pensar, né? Então eu acho que muitas vezes nossas motivações são muito mais sociais do que a gente gostaria de falar sobre ela. Eu acho que a gente tem que olhar para esse fenômeno da ostentação, né? Sobre uma perspectiva de como que isso melhora os nossos recursos políticos, né? Nossos recursos políticos individual, quanto que eu consigo influenciar as pessoas, certo? Para, obviamente, conseguir o que eu quero. Então... Quero entrar num tema aí, aproveitar. Posso falar? Fala. Saiu aí mais um tema para um vídeo do teu canal, hein? Antes tu fez um vídeo se vale a pena comprar ou alugar uma casa. Agora fazer do carro. Comprar ou alugar uma Ferrari. Não, mas já que a gente vai falar de dinheiro, já bota os NFT dele aí. Consegue se providenciar.
E daí eu te mandei, né? Mandou. E daí a gente já entra nesse tema também, que eu acho que é um assunto legal da gente falar. Mas dessa ideia de metaverso e tal. Mas é interessante essa coisa assim que ele falou, né, cara? Porque assim, uma coisa é você comprar ou alugar uma casa, né? Uhum. Se você for botar. Se você for. Eu não fiz esse cálculo, mas eu vi várias pessoas fazendo. Eu fiz há muitos anos atrás, quando você conseguia comprar um apartamento relativamente bom com 100 mil reais. Faz muito tempo. Hoje. E na época, realmente, levando em conta a valorização do imóvel, mais os custos que você tem, a depreciação do imóvel, e se você botasse isso, sei lá, num fundo de renda fixa, que naquela época estava bem mais bacana, o fundo de renda fixa te devolvia dinheiro suficiente para você, para você alugar o imóvel. Sim, e ainda ter sobrar um troco com isso. Mas quando a gente fala em ter uma Ferrari, tem uma série de dados intangíveis aí. Porque o cara que quer ter uma Ferrari, né, o cara não quer ter uma Ferrari. O cara que quer ter uma Ferrari e ostentar essa Ferrari... Bom, vamos primeira coisa diferenciar assim. Tem gente que quer ter uma Ferrari porque é colecionador de carro. E daí tem uma outra questão aí. Nem sempre o colecionador de carro é um ostentador. Tem alguns que são, mas nem sempre são. Certo? Eu acho que muitas poucas pessoas têm hoje coleções de Ferrari do mundo. Então, né? Tava pensando aqui, porra, colecionar Ferrarizinho. Tem umas bem antigas, até assim, tipo a Ferrari 1972, tá ligado? Específico, modelo. A gente vai encontrar isso em algumas situações, né? Mas o cara que quer comprar uma Ferrari para dar uma volta de Ferrari lá em Canasvieiras, esse cara não tá interessado no carro em si. Na mecânica, no motor artesanal, qualquer outras coisas. Óbvio que pode ter pessoas que se interessem nisso e tem uma relação com isso, especificamente com isso, né? Mas a maioria das pessoas que compram ou querem ganhar dinheiro, digamos assim, para comprar uma Ferrari e andar com ela, obviamente elas têm um interesse... que não é fácil de a gente calcular. Eu chamo isso de planilha de dados intangíveis, né? Que diz respeito, por exemplo, o quanto que ela se sente... Eu vou criar uma situação hipotética assim, mas o quanto que ela se sente incapaz para atrair as pessoas por outros meios. Por exemplo, eu nunca me senti necessidade de trabalhar pra caramba para ter uma Ferrari para ostentar. Nunca foi um sonho da minha vida, porque efetivamente a relação custo-benefício me parecia inadequada diante para não dos conseguir valores nem passar uma lombada. Diante dos valores que eu cultivo, né, cara? E também, óbvio, diante da situação socioeconômica que eu tô. Existem vários fatores que vão influenciar nisso, né? Mas, digamos, de outra forma, assim, eu nunca precisei disso para ter alguma segurança do meu status social, na minha relação com as pessoas, né? Nunca foi algo necessário e nunca também foi um sistema de valores nos meios que eu circulei, né? Então eu acredito que de uma certa forma é difícil da gente avaliar o quanto que uma Ferrari é importante para uma pessoa. Pode ser que ela seja importante para mim porque em alguns momentos ela vai fazer eu me sentir um pouquinho melhor comigo mesmo. Ou para tu se incluir numa tribo. Ou fazer parte de uma tribo, me sentir incluso, que isso é muito importante pra gente, né? Então, esses dados, eles são difíceis de calcular, diferente dessa relação econômica, né? Dessa relação monetária, né? A gente tem que lembrar, eu fiz até um videozinho curtinho um tempo atrás no Instagram sobre isso, que todas as nossas relações são econômicas e políticas, certo? Nós sempre estamos em relações econômicas. Nem sempre essas relações econômicas passam pelo dinheiro, passam pela coisa financeira, certo? Mas a nossa relação é sempre econômica e política porque é sempre uma relação de troca. Se eu estou me relacionando com vocês é porque eu estou ganhando alguma coisa com isso, certo? E vocês provavelmente também estão ganhando alguma coisa com isso. Pode ser afeto e amizade, companhia, um papo para jogar fora, não interessa. Pode ser que vocês façam eu me sentir melhor da minha autorreferência, não importa. Tem uma série de dados que dizem respeito à experiência do próprio indivíduo que estão efetivamente sendo contabilizados nessa troca. Por isso que eu falo tanto de valor, certo? Que valor é diferente de preço, né? Nem todo valor é financeiro,
né? Então, por exemplo, hoje eu não sei se é comum isso, mas antigamente você tinha caras que se endividavam profundamente para ter um bom carro. Não, hoje tem muito ainda. Né? Então o cara tá andando com um carrão, sei lá, com uma BMW, mas tem Só pra não ficar no meio. um carnê de 10 centímetros ali Sim. pra pagar, né, cara? Então, o que tá na base desse valor? Às vezes é a sensação da pessoa com ela mesma, Uhum. certo? Então isso... E veja bem, eu não tô dizendo que isso é ruim. Sim. Às vezes é uma forma, não sei se é a única, mas é uma forma da pessoa compensar uma série de mal-estares que ela tem, né? Mal-estar, não sei como é que é o plural. Mal-estares. Mal-estar no plural. Como é que é mal-estar no plural? Os mal-estar. Né? Por favor. Não, só lembrei de uma frase que daí eu acho que é muito usada na psicologia, que é a famosa do excesso, né? Que o todo excesso esconde uma falta. A gente sempre tá em falta, né? Quer dizer, a falta de dopamina, né? Que é isso que eu tava falando, que a gente estruturalmente tem algumas dificuldades em estar plenamente satisfeito, né? A gente tem momentos de satisfação que são importantes, mas esses momentos de satisfação são antecipados por momentos de busca, de planejamento, de mobilização para alcançar algo, né? Não que esses momentos de busca, planejamento e mobilização para alcançar algo não sejam satisfatórios também, às vezes eles são,